É o QG do Enem em ritmo de Copa. Olha só, pessoal, vamos trabalhar. Agora esquecer o futebol e entrar no gramado para mandar questão pro gol, beleza? Considere uma substância simples constituída por um dos elementos químicos situado na região indicada da tabela periódica. Essa substância simples deve apresentar nas condições ambientes a seguinte propriedade. Bem, quando se fala em propriedade dos elementos, a gente tem que saber muito bem, pessoal, qual a localização, em que grupo, que família aquele elemento está e mais, quais são as tendências eletrônicas daquele cara para se estabilizar. Dá uma olhada nessa questão que você vai ver que naquela região em que nós citamos, essa região aqui toda corresponde aos metais, beleza? Mas essa região especificamente que a gente pinta, ela corresponde à região dos metais de transição, não é? E aqui é bacana você lembrar que os metais de transição se classificam de duas maneiras. Os que a configuração eletrônica termina em D são os de transição externa, que são os que eu risquei aqui, tudo em vermelhinho. Mas nessas duas gavetinhas que você vê aqui, olha bem, nessas duas gavetinhas aqui, estão essas duas tiras. Na primeira gaveta, a primeira tira, e na segunda gaveta, a segunda tira. Essas tiras são os metais que têm a configuração eletrônica terminada em F, chamados de metais de transição. Quais são as características dos metais? Primeiro, eles se ligam por doação de elétron, por uma teoria chamada o mar de elétrons. Um metal passa elétron para o outro, que passa para o outro, que passa por outro, e é por isso que metal conduz bem a corrente. É por isso que você tem que colocar até cabo em chave de fenda, porque senão você leva choque. E leva choque por quê? Porque os metais conduzem corrente, não é? Os metais todos têm brilho quando polidos, apresentam alto ponto de fusão e ebulição e são sólidos, exceto o mercúrio, que é o único metal líquido que existe em condições ambientais. Vamos às alternativas e ver o que é verdadeiro ou falso aí para a gente discutir, pessoal. Encontra-se no estado gasoso. Falso! Por que é falso, Mazei? É falso porque os metais todos são sólidos, exceto o mercúrio. Tem predomínio de ligação covalente. É falso também. Os metais são formados por ligação metálica. Só lembrando, gente, que são dois metais do mesmo tipo, você tem uma peça metálica. E se são dois metais de tipos diferentes, você então encontra uma liga metálica. Mas são formados por ligação metálica, pelo mar de elétrons. Isso é falso. É boa condutora de eletricidade? Yes. Os metais conduzem bem a corrente elétrica. Em que situação? No estado sólido ou fundidos. E isso tem sido muito cobrado pela Enem. Além de serem bons condutores térmicos. Isso aqui é verdadeiro. Bem, letra D. Reage vigorosamente com água e com sódio. Imaginou? Eu pego o meu anel de casamento com minha esposa, boto na água e ele vai reagir vigorosamente com a água? Corre. Alguma coisa habita aquilo ali. Não é possível, não é? Isso aqui é o quê? Falso. Tende a formar ânion. Pessoal, é falso só por essa afirmação. Os metais, eles apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Segundo a regra da estabilidade eletrônica, quem tem esse número de elétrons na camada de valência deseja fazer o quê? Doar. E quem doa elétron tende a fazer o quê? Libera carga negativa e forma um cátion e não forma um ânion, como está dizendo aqui. Isso aqui também é falso? E a resposta, pessoal, é a letra C. C de Copa. Falou? Então, olha só. Quer encontrar muito mais coisa, muita coisa legal e fazer golaço, aproveitando que está na Copa? www.enem.com.br. Lá a gente está com um intensivo te esperando. Eu falei intensivo. Bicho, você não pode deixar essa de fora. Um abração e até a próxima. Valeu, galera.